Boa noite, tudo bem com você? Que bom poder estarmos juntos em mais uma quarta-feira, nossa quarta-feira da família. É um privilégio, é uma honra poder iniciarmos esse ano, o ano de 2021, falando sobre princípios que irão nos ajudar a de fato realizar, concretizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, ou não deixar que eles fiquem pelo caminho, como muitas vezes acontece. Então é um privilégio, é uma honra poder estar junto com você aqui nesse lugar, na nossa quarta-feira, quarta-feira da família, um tempo precioso, um tempo de aprendizagem, um tempo onde Deus ministra a sua palavra ao nosso coração. Vamos, antes de começar esse tempo, ter uma palavra de oração, pedir que o Espírito Santo possa ministrar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por essa noite tão especial, tão maravilhosa. Cremos que esse é o dia que o Senhor nos deu, esse é o dia que o Senhor nos criou, nos formou, projetou, e com certeza esse é o dia que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Te damos graça pelo teu cuidado até aqui. Reconhecemos que o Senhor é fiel para conosco e tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Então abençoa esse momento, abençoa essa família, essa pessoa que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Semana passada nós começamos essa jornada falando sobre princípios. Falamos a semana passada sobre base. Qual a base que nós vamos colocar os nossos projetos, a nossa vida no ano de 2021? Falamos junto com o irmão Edo, que ele estava presente quarta passada, e falamos sobre a rocha, que é Jesus Cristo, e a areia, que são as coisas descartáveis, as coisas que muitas vezes parecem fáceis, mas no final vão nos trazer ruína, vão nos trazer desgraça. Com certeza a base para a construção da nossa vida, para a construção de um ano, de um novo projeto, isso faz toda a diferença. Com certeza, cada um de nós, quando iniciamos o ano, nós mesmos falamos ou já ouvimos alguns discursos. Por exemplo, esse ano vou começar a fazer exercício físico. Esse ano eu vou reduzir esse alimento, aquele, eu vou caprichar mais numa dieta alimentar, vou fazer exercícios físicos, enfim, eu vou cuidar mais do meu corpo. Esse ano eu vou ler mais, eu vou fazer um curso de atualização, ou eu vou investir mais tempo em apoiar um ministério na igreja. Quem de nós nunca ouviu isso ou até mesmo falou isso? Nós temos a facilidade muito grande de iniciar alguma coisa. Iniciamos com facilidade uma caminhada, uma dieta, um projeto, mas passa uma semana, passa um mês, e algumas coisas alguns desafios começam a desapontar no horizonte e logo nós desistimos. O que fazer para que esses projetos, esses nossos starts iniciais não fiquem pelo caminho? Eu quero tentar nessa noite, através da palavra de Deus, trazer para você princípios que vão te ajudar, que vão me ajudar a nós avançarmos nesse ano de 2021. Eu tenho duas notícias ou três notícias para você, umas não tão boas e uma boa. Vamos começar então pela não tão boa, para não dizer que a notícia é ruim, né? Então a notícia não tão boa é que não existem receitas fáceis para se conseguir concretizar um projeto do início ao final sem exigir sacrifício físico, sem exigir sacrifício de tempo, sem exigir custos. Então não existe um caminho fácil sem esforço. Não existe um caminho fácil sem sacrifício. Essa é, em todos os desafios que nós temos, muitas vezes nós pensamos em desistir. Porque nós saímos de um lugar conhecido e vamos rumo ao lugar desconhecido. A Bíblia vai nos falar várias histórias sobre isso. Então essas são as notícias ruins. Não existe uma regra mágica
que vai nos levar a concretizar um projeto sem ter esforço. Vai exigir de nós sacrifício. Mas a notícia boa que eu quero dizer para você, que você não é o único, e nem eu, nós não somos os únicos a começar um projeto e deixar pela metade. Isso muitas vezes é natural, infelizmente é natural, faz parte do ser humano. Então, não se apavore, você é humano, você é uma pessoa normal. A outra notícia excelente é que você está vivo. Sim, de fato você está vivo. E a Bíblia fala que enquanto há vida nós podemos crer em recomeço, nós podemos crer que Deus está conosco. Enquanto há fôlego de vida nós podemos projetar, recomeçar, devemos buscar. A Bíblia também nos diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança para que nós sejamos férteis, para que nós possamos dominar, para que nós possamos crescer. Então a boa notícia é que nós estamos vivos, que Deus nos criou com um potencial tremendo. E se não bastasse isso, a excelente notícia é que Deus colocou em nossas mãos, disponíveis a todos nós, em diferentes plataformas, um princípio, um manual poderoso que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia está longe de ser um livro de regras, que muitas vezes as pessoas dizem, mas a Bíblia é um livro de regras, é um livro antigo. Isso é uma mentira. A Bíblia é o maior e melhor livro de princípios atualizados que foram inspirados por Deus, o Deus que criou o céu e a terra. Então Deus deixou para nós esse princípio poderoso que é a palavra de Deus. E é comum nesse tempo que estamos vivendo, nos últimos dias de um ano ou nos primeiros dias de um ano, fazermos alguns balanços, ver como foi o nosso saldo e projetar, traçar metas, objetivos, aonde nós queremos chegar em 2021. E eu quero fazer algumas perguntas nessa noite, que embora pareçam simples, são perguntas bem complexas. Perguntas que se nós respondermos com muita sinceridade para nós mesmos, irão nos levar a ter uma real avaliação se os projetos que nós temos para 2021 são necessários, são sustentáveis, são a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, algumas perguntas para nós refletirmos aqui nessa noite e para nós pensarmos durante a nossa jornada. Aquilo que quero alcançar em 2021 é importante? É necessário? O quanto vai exigir de mim, do meu tempo, meus recursos, meus esforços? O que vou ter que abrir mão? O quanto que isso vai me custar? Parecem perguntas bem simples, mas na verdade são perguntas bem complexas. São perguntas que precisamos nos olhar no espelho e responder com muita sinceridade. Porque essas perguntas, ser respondidas com sinceridade, elas vão nos dar a direção certa. Deus, através do Espírito Santo, vai nos ajudar a ter uma direção certa, para não corrermos atrás do vento. E para ilustrar essas perguntas, para tentar responder, nós queremos aprender com o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 30, o seguinte princípio. Diz assim a palavra: qual de vocês se quiser construir? Todos nós queremos construir, queremos avançar, queremos concretizar o nosso sonho. Diz a palavra: qual de vocês se quiser construir uma torre? Primeiro, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar.
Aqui nesse texto precioso, com certeza você já deve ter lido ou ouvido alguma história sobre ele, alguma ministração sobre essa parábola ou história. Jesus está nos ensinando princípios poderosos, princípios que não perderam valor, princípios que não ficaram desatualizados. Jesus estava falando sobre planejamento e administração. Você sabia que a Bíblia possui mais de 2.300 versículos falando sobre administração financeira, administração de tempo, administração daquilo que Deus colocou em nossas mãos? 2.300 ou mais de 2.300. Eu vou citar só alguns, não vou citar todos eles, não se preocupe, mas faça uma pesquisa. Você vai se surpreender o quanto que Jesus falou sobre administração, o quanto que o Antigo Testamento fala sobre administração, o quanto que Salomão, Moisés, enfim, todos aqueles que Deus inspirou, falam sobre administração. Eclesiastes 11:6 diz assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. 2 Coríntios 9:6 diz: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Salomão diz em Provérbios 20:13: não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Vários e vários textos. Jesus falou a parábola dos talentos, a parábola do administrador, a parábola do construtor e tantas outras parábolas que Jesus falou, falando sobre uma boa administração, falando sobre como otimizar o nosso tempo, como remir o nosso tempo. Lembre-se o que Jesus falou: se você quiser construir, ou seja, crescer, avançar, prosperar, tirar o teu plano do papel e colocar em prática, primeiro, faça as contas. Faça as contas. Faça as contas, coloque no papel quanto isso vai te custar. Quanto isso vai realmente custar a você. Você sabia que o orçamento não é apenas financeiro? Muitas vezes nós temos o dinheiro para começar um curso, para pagar uma faculdade, para investir em alguma coisa, mas nós nos esquecemos que o dinheiro é apenas uma parte desse recurso. Vai ter tempo, eu tenho tempo para fazer isso, eu estou disposto a abrir mão de algo que eu estava fazendo para ter tempo para concretizar esse projeto? Porque se você tem um sonho, ou 2, ou 3, ou quantos for, ou nenhum, você terá 24 horas por dia. Não vai mudar. Deus não vai acrescentar mais horas para nós se nós tivermos um projeto para realizar em 2021. Então, quer dizer o quê? Eu tenho que fazer um bom planejamento. Quanto que esse projeto, quanto que esse alvo que eu tracei vai exigir do meu tempo? Quanto que eu vou ter que investir do meu tempo para que esse projeto se concretize? Caso contrário, eu vou começar, vou dar uma boa largada, e na metade do caminho, eu não tenho mais tempo para isso. Eu vou desistir. Infelizmente, o tempo, a moeda mais cara, é algo que muitas vezes nós não calculamos. E por isso nós ficamos, muitas vezes, pela metade do caminho. Meu querido, minha querida, você que está me assistindo, é muito importante você calcular, saber o quanto que vai custar, saber o quanto que é importante esse projeto, é da vontade de Deus esse projeto para a minha vida. Leia a Bíblia, você vai descobrir que Jeremias fala sobre isso, que Deus tem planos para nós. Isaías fala lá no livro que Ele tem planos, que Ele conhece a nossa vida, sabe tudo sobre nós. Os planos de Deus são os melhores planos.
É claro que também a palavra diz lá em Provérbios 16 que nós devemos planejar. Ao homem é dado a possibilidade de fazer os planos, mas a resposta vem do Senhor. Então existem planos que serão muito importantes na hora certa, no tempo certo. Deus vai nos dar os recursos. Então antes de começar, antes de dar a largada, é melhor você começar com menos velocidade, mas calcular e fazer as perguntas: isso é necessário? É importante? Estou disposto a pagar o preço? Você sabia que na maioria das vezes, quando nós vamos comprar algo, se nós não comprar logo na emoção, por exemplo, vamos num supermercado e vemos alguma coisa e está na promoção. E essa palavra promoção, ou últimas unidades, ou só hoje, são palavras que atraem os nossos olhos. Nós somos fisgados por essas palavras e nós muitas vezes nem analisamos se é realmente necessário. Se eu estou precisando daquele item que está na promoção. Mas quando nós fizemos uma análise, pensamos uma vez, duas vezes, é bem provável que nós não vamos comprar. E vamos continuar a vida da maneira como era antes. Não vamos morrer por causa disso, não vamos ter falta disso. Uma lição para nós: calcule, pare, analise. É importante? É necessário? Eu vou conseguir? Estou disposto a abrir mão disso ou daquilo para mim fazer esse projeto? Será que vai me afastar ou me aproximar mais de Deus? Isso seja na área financeira, na área sentimental. Muitas vezes as pessoas fazem alianças ou começam um relacionamento com pessoas que não querem um compromisso com Deus. São às vezes até pessoas legais, assim, aparentemente, são pessoas positivas, mas elas não querem compromisso com Deus, não querem saber de Jesus. E se nós, muitas vezes, não tivermos a sensibilidade e começar a analisar isso, facilmente nós podemos começar algumas alianças erradas e ter um prejuízo gigantesco. Então pergunte: esse emprego novo, esse projeto novo, esse investimento, vai me afastar ou me aproximar mais de Deus? Vai ser para mim apenas, para a minha família, ou vai ser para a minha família e vai glorificar a Deus, eu vou poder servir a Deus? São perguntas que parecem estranhas, mas são perguntas de um filho e de uma filha de Deus fazer todos os dias, não apenas no início do ano. Então, respondidas essas perguntas: é necessário? É importante? Eu tenho condições? Sim, é importante, é necessário, vai me aproximar de Deus, vai glorificar a Deus. Então, eu vou para o próximo passo. Mas, se não for importante, se não é necessário, se vai me afastar de Deus, então é hora de eu pensar duas vezes, é hora de eu voltar a estaca zero, é eu voltar para Deus e dizer: Deus, obrigado por me livrar disso, e me dê sabedoria, Espírito Santo, me direciona, Espírito Santo, a fazer a vontade de Deus. Talvez você deve estar pensando: qual é o próximo passo? O próximo passo, nós vamos estar falando na próxima semana. Na próxima semana, nós vamos conversar sobre o próximo passo. E você vai perceber o quanto que ele é importante. Então, nós aprendemos nessa primeira e na segunda quarta-feira, que é hoje, na semana passada e nessa semana, 2 princípios poderosos. Princípios que valem para todas as gerações, que valem em todos os contextos, que não são aplicáveis só no início do ano, mas em todo o tempo. Para começar um projeto, seja grande ou pequeno, seja ele de nível apenas para você ou para a tua família, ou para a tua cidade ou para a tua igreja, primeira coisa que você tem que ter em mente: Jesus Cristo é a minha base, estou construindo na rocha, estou edificando a minha vida na rocha.
Ok, se sim, glória a Deus. Se não, está na hora de voltar. A segunda coisa, calcular. Jesus disse: aquele que não calcula pode começar a calcular, a trabalhar e ficar pela metade. E será zombado, será humilhado, enfim. Quantas vezes as pessoas dizem: olha lá, o fulano e a ciclana, começou mais um projeto, vai ficar pela metade. Então, calcular se eu tenho recurso e fazer as perguntas certas. É importante? É necessário? Estou disposto a pagar o preço? São perguntas reveladoras, perguntas que nos trazem uma direção. Lembre-se, responda bem-sucedido. Alguém certa vez falou que a pior coisa não é ser mal-sucedido. A pior coisa é ser bem-sucedido na coisa errada. A pior coisa não é ser mal-sucedido, mas ser bem-sucedido naquilo que você não foi chamado a fazer, naquilo que Deus não chamou você para fazer, naquilo que te afastou de Deus, naquilo que fez você perder amigos, familiares, ou seja, algo que não é legal. Então lembre-se desses dois princípios. Na próxima semana estaremos falando desse terceiro princípio e não menos importante. É um princípio poderoso, simples como os outros foram, porque a palavra de Deus é simples. Nós não podemos dificultar a palavra de Deus. Jesus foi simples. Jesus ensinou de uma maneira profunda, no espírito, na alma e no corpo, mas de uma maneira simples, que todos pudessem entender. Então eu creio que você deve ter entendido esse princípio. Então aplique, calcule, administre, planeje, faça um bom planejamento, passo a passo, pequenas metas, e com certeza Deus vai honrar você. As pessoas vão ver a sabedoria que Deus vai te dar. Amém? Eu quero ainda orar com você, quero agradecer essa noite, poder estarmos juntos nesse tempo, um tempo de aprendizagem. Quero dizer para você, motivar você, leia a Bíblia todos os dias, imprima um plano de leitura, faça um devocional, tenha um tempo com Deus, ore, medite na palavra de Deus e com certeza Deus vai te direcionar. Quero orar por você, quero abençoar a sua casa. Se você tem alguma enfermidade, coloque a mão no seu coração. Quero estar orando, porque Jesus mesmo disse que aquele que crer em mim, eu creio nele, ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, fará as obras que ele fez e maiores farão. Jesus curou, Jesus libertou e nós estamos aqui hoje, em nome dele, para declarar cura, declarar vida, alegria, paz e perdão sobre a tua casa, sobre a tua vida. Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome por essa noite maravilhosa. Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. Espírito Santo, visita essa casa agora nessa noite, essa família que está nos assistindo, essa pessoa que está aí talvez desanimada, traga alegria, essa pessoa que está enferma, traga cura, essa pessoa, Pai, que está sem esperança, sopra Espírito Santo a esperança, a alegria, o amor e a paz. Nós declaramos a cura, declaramos o renovo, a salvação, o perdão, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.